O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. O vento soprava suavemente sobre os campos, balançando as árvores e espalhando o cheiro de terra úmida. No meio desse cenário tranquilo, um homem idoso estava parado perto da cerca de sua fazenda. Seus olhos, marcados pelo tempo, encaravam o horizonte com uma mistura de nostalgia e esperança. Ele parecia esperar por algo que há muito tempo havia sido perdido. Seu nome era Joaquim, um fazendeiro humilde que passou a maior parte da vida cuidando de sua terra e de seus animais. Mas havia um vazio em sua vida, um buraco deixado por alguém muito especial. Seu cavalo, Estrela. Há anos o animal havia desaparecido sem deixar rastros, e desde então, Joaquim nunca parou de olhar para aquela estrada, esperando que um dia seu amigo voltasse para casa. Mesmo após tanto tempo, ele não conseguia esquecer. A memória de Estrela ainda era vívida, e algo dentro dele dizia que a história entre eles não havia terminado. Mas será que aquele cavalo perdido encontraria o caminho de volta para casa? Imagine perder algo que você ama profundamente, um amigo leal, um companheiro inseparável. Agora imagine que, contra todas as expectativas, esse amigo encontra o caminho de volta, sozinho, depois de anos. Parece algo impossível, não é? Mas essa é uma história real. E o que aconteceu com Joaquim e seu cavalo Estrela prova que laços verdadeiros nunca se rompem. Neste vídeo, você verá uma jornada emocionante de perda, perseverança e reencontro. Uma história que vai tocar seu coração e te fazer acreditar no inesperado. Será que os animais realmente têm um instinto capaz de guiá-los para casa, mesmo depois de tanto tempo? Será que o amor entre um dono e seu cavalo pode sobreviver à distância e ao passar dos anos? Prepare-se para conhecer a inacreditável história do cavalo, que voltou para casa depois de anos perdido. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder histórias tão emocionantes como essa. Agora vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Joaquim não era um homem rico. Sua vida era simples, dedicada ao trabalho árduo da fazenda. Mas, se havia algo que ele possuía em abundância, era amor pelos seus animais. Entre todos, havia um que ocupava um lugar especial em seu coração. Estrela, um cavalo forte e majestoso, que ele havia criado desde potro. Desde jovem, Estrela sempre demonstrou inteligência e uma conexão única com seu dono. Ele não era apenas um cavalo de trabalho, era um verdadeiro companheiro. Joaquim conversava com ele como se falasse com um velho amigo. E, de certa forma, parecia que o cavalo entendia cada palavra. Sempre que Joaquim saía para os campos, Estrela o acompanhava, trotando ao seu lado como se nunca quisesse deixá-lo sozinho. Mas então, um dia, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade mudou tudo, e aquele vínculo que parecia inquebrável foi colocado à prova. Seria possível que, mesmo depois de tantos anos separados, Estrela ainda se lembrasse do caminho de volta para casa? O dia em que Joaquim trouxe Estrela para casa foi inesquecível. O potro era pequeno, frágil e ainda tentava entender o novo mundo ao seu redor. Mas desde o primeiro momento, Joaquim soube que havia algo especial naquele animal. Ele tinha um olhar curioso e determinado, como se já soubesse que estava destinado a algo grandioso. Joaquim cuidou de Estrela com carinho e paciência, alimentando-o e treinando-o dia após dia. Com o tempo, o potro cresceu, tornou-se um cavalo forte e leal. Sempre que Joaquim chamava seu nome, Estrela atendia prontamente, como se tivesse sido criado para estar ao lado do seu dono. Os anos passaram e o vínculo entre os dois apenas se fortaleceu. Joaquim confiava em Estrela para qualquer tarefa, desde carregar cargas pesadas até acompanhá-lo em longas cavalgadas pelos campos. Não importava o que acontecesse, eles sempre estavam juntos. Mas ninguém poderia imaginar que um dia essa amizade seria posta à prova da maneira mais cruel. Na fazenda de Joaquim, os animais eram tratados com respeito, mas Estrela era diferente. Ele não era apenas mais um cavalo, era parte da família. Todos na casa sabiam que Joaquim tinha uma ligação especial com ele. Até mesmo a esposa do fazendeiro costumava brincar, dizendo que Estrela recebia mais atenção do que ela.
Quando Joaquim saía para o campo, Estrela o seguia de perto. O cavalo sabia exatamente para onde ir, como se pudesse ler os pensamentos do dono. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma sintonia que dispensava palavras. Quando Joaquim estava triste, Estrela parecia perceber e encostava a cabeça no ombro dele, como um amigo tentando consolar outro. Essa conexão fazia com que Joaquim nunca duvidasse do amor de Estrela por ele. E foi por isso que, quando o cavalo desapareceu, a dor foi insuportável. Não era apenas a perda de um animal, era como perder um membro da família, um amigo inseparável. Mas no fundo, Joaquim nunca perdeu a esperança de que um dia a Estrela voltaria. E essa esperança, por mais improvável que parecesse, estava prestes a se tornar realidade. Era uma noite como qualquer outra, mas o céu começou a escurecer de maneira incomum. As nuvens densas se acumulavam rapidamente e um vento forte varria a fazenda de Joaquim. Em questão de minutos, a tempestade chegou com força total, trazendo raios e trovões ensurdecedores. A chuva caía com intensidade, transformando o solo seco em lama. Joaquim correu para proteger os animais, garantindo que estivessem seguros dentro dos estábulos. Mas no meio do caos, um som alto veio do lado de fora. Ele saiu às pressas e viu que o portão principal havia sido derrubado pela ventania. Foi então que seu coração disparou. Estrela não estava mais lá. O fazendeiro pegou uma lanterna e saiu em busca do cavalo, chamando seu nome no meio da escuridão. Mas a chuva era tão forte que dificultava a visão. Ele procurou durante horas, andando pelos campos alagados, mas não encontrou nenhum sinal de Estrela. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente apareceu, Joaquim percebeu a dura realidade. Seu amigo havia desaparecido, e a incerteza sobre o que poderia ter acontecido com ele começou a atormentar sua mente. Joaquim não aceitou o desaparecimento de Estrela sem lutar. No dia seguinte, enquanto o sol ainda nascia no horizonte, ele já estava de pé, pronto para sair em busca do cavalo. Com um saco de suprimentos e um mapa rabiscado à mão, ele percorreu cada canto da sua propriedade, chamando o nome de Estrela na esperança de ouvir um relincho ao longe. Mas o tempo passou, e nada. Sem perder as esperanças, ele expandiu sua busca para as fazendas vizinhas. Bateu à porta de cada morador da região, perguntando se haviam visto um cavalo perdido vagando pela área. Alguns diziam que não tinham visto nada, enquanto outros mencionavam cavalos semelhantes, mas nenhum era Estrela. Os dias se transformaram em semanas. Joaquim percorreu estradas de terra, trilhas na floresta e até campos distantes, mas nenhuma pista o levava ao paradeiro do seu cavalo. Apesar da exaustão e do cansaço, ele se recusava a desistir. Toda noite voltava para casa com as botas cobertas de lama e o coração apertado. O silêncio do estábulo vazio era a pior parte. Algo dentro dele dizia que Estrela ainda estava vivo, mas onde? Os meses foram se acumulando como folhas secas levadas pelo vento. O primeiro ano passou, depois o segundo. E ainda assim, Joaquim não tinha respostas. O mundo ao seu redor parecia seguir normalmente, mas para ele, algo sempre estaria faltando. Toda vez que via um cavalo passar pela estrada, seu coração disparava por um momento, mas logo a realidade o atingia. Não era Estrela. No começo, os vizinhos tentavam encorajá-lo. Talvez alguém tenha encontrado e o adotado, diziam. Mas conforme os anos passaram, as palavras de incentivo se transformaram em olhares de pena. Você precisa seguir em frente, Joaquim, alguns sugeriam. Mas ele não conseguia. Mesmo sem procurar com a mesma intensidade de antes, ele ainda olhava para o horizonte todas as manhãs, esperando um milagre. No fundo, ele sabia que o tempo jogava contra ele. Estrela poderia estar em qualquer lugar, ou talvez nem estivesse mais vivo. Mas havia algo que ele não conseguia explicar. Um sentimento dentro de seu peito que dizia para não desistir. E essa sensação logo mostraria que estava certa. A fazenda seguiu seu curso. O trabalho nunca parava e Joaquim se ocupava com a plantação e o gado. Mas algo havia mudado. O estábulo onde Estrela dormia permanecia vazio, e isso deixava uma sombra sobre sua vida. Mesmo tendo outros cavalos, nenhum era como Estrela. Antes, Joaquim costumava acordar cedo e ouvir o som familiar dos cascos de Estrela no pasto. Agora,
O silêncio era um lembrete diário de sua perda. Ele ainda fazia o caminho que costumava percorrer com o cavalo, mas agora ia sozinho. A ausência era gritante. Com o tempo, Joaquim tentou aceitar que Estrela não voltaria. Talvez fosse o destino. Mas mesmo tentando seguir em frente, algo dentro dele se recusava a esquecer. Toda vez que o vento soprava forte, ouvia um relincho distante e se pegava olhando ao redor. Ele sentia que a história deles ainda não havia acabado. Mas como um cavalo perdido por anos poderia simplesmente encontrar o caminho de volta para casa? O tempo passou, mas de vez em quando, Joaquim ainda ouvia histórias que reacendiam sua esperança. Acho que vi um cavalo parecido com o seu na estrada, dizia um viajante. Há um cavalo solto na floresta perto da vila, comentava outro. Sempre que escutava algo assim, seu coração disparava. Ele pegava seu cavalo e ia até o local mencionado, acreditando que poderia finalmente encontrar Estrela. Mas todas as vezes, o resultado era o mesmo. Não era ele. Em um desses momentos, um vizinho jurou que tinha visto um cavalo com a mesma marca na testa que Estrela possuía. Joaquim correu para verificar, mas ao chegar, percebeu que era apenas outro cavalo com uma aparência semelhante. O peso da decepção caía sobre ele toda vez que isso acontecia. Aos poucos, Joaquim começou a desacreditar que algum dia veria seu cavalo novamente. Mas no fundo, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Algo dentro dele dizia que, se Estrela estivesse vivo, ele encontraria um jeito de voltar. E essa crença logo seria colocada à prova de uma maneira que ninguém imaginava. Com o passar dos anos, Joaquim percebeu que sua busca incansável não poderia continuar da mesma forma. O peso da idade começava a se fazer sentir, e a realidade era dura. Talvez ele nunca mais visse Estrela. Então decidiu seguir sua vida, sem deixar que a dor tomasse conta completamente. No entanto, sempre que caminhava pela fazenda, ele olhava para o horizonte. Sempre que ouvia o trote de um cavalo ao longe, seu coração batia mais forte. Estrela não estava ali, mas sua presença ainda era sentida em cada canto da fazenda. Algumas noites, Joaquim sonhava com o cavalo voltando para casa. Sonhava com o som dos cascos no chão, o vento soprando sua crina e o olhar leal que sempre o acompanhava. Ele acordava sorrindo, mas logo o vazio tomava conta. O estábulo continuava vazio. Mesmo que não falasse mais sobre isso, no fundo, Joaquim nunca perdeu a esperança. Ele sabia que, de alguma forma, seu amigo ainda existia. E a vida, imprevisível como sempre, estava prestes a lhe dar a maior das surpresas. Enquanto Joaquim seguia sua vida, Estrela estava em sua própria jornada. Durante anos, o cavalo vagou por terras desconhecidas, enfrentando desafios que moldaram sua resistência. Nos primeiros meses após seu desaparecimento, Estrela teve que sobreviver sozinho, encontrando abrigo em florestas e pastagens abertas. Ele passou fome, enfrentou tempestades e fugiu de predadores. Mas de alguma forma conseguiu continuar. Em um determinado momento, uma família de fazendeiros o encontrou e decidiu acolhê-lo. Eles cuidaram dele, ofereceram comida e abrigo. Mas algo em Estrela parecia incompleto. Ele nunca parecia completamente em paz, como se estivesse sempre esperando por algo. A cada dia que passava, sua inquietação crescia. Ele viajou de uma fazenda para outra, sendo vendido e repassado, mas nunca ficando muito tempo em um só lugar. Algo dentro dele parecia estar sempre chamando, como uma voz distante que o empurrava adiante. E então, um dia, Estrela decidiu seguir esse chamado. Foi então que sua jornada de volta para casa começou. Depois de anos vagando, sendo cuidado por diferentes pessoas, algo despertou em Estrela. Talvez fosse um cheiro no vento, um som familiar ou apenas um instinto profundo e inexplicável. Mas de repente, ele começou a se mover de forma diferente. Seu coração parecia saber o caminho que deveria seguir. Os donos que o acolhiam perceberam que algo estava estranho. O cavalo, que antes era tranquilo, começou a demonstrar inquietação. Ele olhava para longe, como se estivesse esperando algo. Quando era solto no pasto, corria na mesma direção, como se soubesse para onde queria ir. Então, uma noite, quando os portões foram deixados abertos, Estrela não hesitou. Com determinação, ele partiu, seguindo uma direção que nem mesmo ele sabia explicar.
Era como se algo o estivesse guiando de volta. Por estradas desconhecidas, cruzando campos e florestas, ele continuou. O tempo não o fez esquecer. O que quer que estivesse esperando por ele estava cada vez mais perto. Estrela seguiu seu instinto sem medo. Ele atravessou longas estradas de terra, passou por riachos e montanhas. Algumas vezes, encontrou dificuldades. Terrenos difíceis, noites frias, a falta de alimento. Mas nada o impedia de continuar. Cada passo parecia guiá-lo de volta a algo que ele não via há anos. Havia momentos em que ele parava e cheirava o ar, tentando reconhecer o caminho. Ele sabia que estava no rumo certo. Ao longo de sua jornada, algumas pessoas o viram e tentaram capturá-lo, mas ele sempre conseguia escapar. Como se soubesse que seu destino estava além de qualquer cerca, ele continuou. E então, depois de muitos dias e noites de viagem, ele finalmente reconheceu o cheiro do ar. Era diferente. Era familiar. Seu coração bateu mais forte. Ele estava perto. Na fazenda, Joaquim estava terminando mais um dia de trabalho. O sol já começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre os campos. Como sempre fazia, ele parou na cerca e olhou para a estrada, como um hábito difícil de abandonar. Mas então, algo diferente aconteceu. Ao longe, uma sombra apareceu, uma silhueta que fez seu coração acelerar. Ele estreitou os olhos, tentando ver melhor. O cavalo se aproximava lentamente, e a cada passo, a dúvida se transformava em certeza. Joaquim deixou cair as ferramentas que segurava e começou a caminhar. Seu corpo estava tremendo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Quando o cavalo finalmente se aproximou, não havia mais dúvidas. Era Estrela. Joaquim não conseguiu conter as lágrimas. Ele correu em direção ao cavalo como se estivesse vendo um milagre diante de seus olhos. Seus pés mal tocavam o chão e sua respiração estava acelerada. Estrela, você voltou. Ele sussurrou com a voz embargada. O cavalo parou diante dele e relinchou suavemente, como se respondesse. Seus olhos carregavam a mesma lealdade de antes, como se o tempo não tivesse passado. Joaquim tocou o rosto de Estrela e sentiu a textura de sua crina, o calor do seu corpo. Era real. Seu amigo estava ali. Sem palavras, ele apenas abraçou o cavalo, deixando que as lágrimas escorressem livremente. Não importava quanto tempo havia passado. Aquele momento provava que alguns laços nunca se rompem. Enquanto Joaquim acariciava a Estrela, uma emoção indescritível tomava conta dele. O cavalo não apenas havia voltado, ele lembrava. Seus olhos não carregavam medo ou dúvida, mas sim um reconhecimento profundo. Joaquim testou o que parecia impossível. Afastou-se um pouco e chamou pelo cavalo, exatamente como fazia anos atrás. Sem hesitar, Estrela avançou em sua direção, obedecendo o comando como se o tempo não tivesse passado. Ele levou Estrela até o estábulo que ficou vazio por tantos anos. O cavalo caminhou lentamente pelo espaço, cheirando cada canto, como se estivesse revisitando lembranças antigas. Quando chegou ao seu antigo local de descanso, parou e abaixou a cabeça, como se soubesse exatamente onde pertencia. Os vizinhos, ao verem a cena, não podiam acreditar. "É mesmo aquele cavalo?" Zerênia perguntavam. "Como ele encontrou o caminho de volta depois de tanto tempo?" Joaquim não precisava de explicações. Ele sabia que Estrela nunca o esqueceu. Contra todas as probabilidades, o cavalo voltou para casa. E naquele momento, nada mais importava. Não demorou muito para que toda a vila soubesse do que aconteceu. A história do cavalo perdido que encontrou o caminho de volta depois de tantos anos rapidamente se espalhou, deixando todos impressionados. Os vizinhos que antes diziam para Joaquim desistir, agora olhavam para ele com admiração. "Eu nunca vi algo assim acontecer", dizia um fazendeiro. "Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria", comentou outro. Algumas pessoas chegaram até a fazenda apenas para ver Estrela e ouvir a história diretamente de Joaquim. O acontecimento se tornou um exemplo de fé e perseverança. Joaquim, que passou anos tentando convencer os outros de que Estrela poderia voltar, agora via sua crença se tornar realidade diante de todos. Mais do que um simples reencontro, essa história se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que a conexão entre humanos e animais é algo muito mais profundo do que podemos entender. Mas para Joaquim,
Nada disso importava mais do que a simples verdade. Seu amigo estava de volta. A história de Joaquim e Estrela não era apenas sobre um cavalo que voltou para casa. Era sobre laços que nunca se quebram, sobre amor incondicional e sobre a força de uma conexão verdadeira. Mesmo depois de anos, mesmo sem saber o caminho exato, Estrela encontrou o caminho de volta. Isso prova que alguns vínculos vão além da lógica. São laços de coração, de memória e de instinto. Joaquim passou a refletir sobre tudo o que aconteceu. Quantas vezes duvidou? Quantas vezes quase perdeu a esperança? Mas no final, tudo aconteceu da maneira que deveria acontecer. O reencontro mostrou que o tempo não destrói os sentimentos verdadeiros. Estrela poderia ter seguido uma nova vida, mas algo dentro dele sempre soube que sua casa era ao lado de Joaquim. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era a prova de que certas conexões nunca são perdidas. Elas apenas esperam o momento certo para se reencontrar. Ao final dessa incrível jornada, uma mensagem fica clara. Amor, lealdade e perseverança sempre encontram um jeito de vencer. Joaquim nunca desistiu de acreditar que seu amigo voltaria, e Estrela, de alguma forma, sentiu que ainda pertencia àquela fazenda. Isso nos ensina que, independentemente dos desafios, a verdadeira conexão nunca se perde. Ela apenas precisa de tempo para se manifestar. Algumas histórias nos fazem acreditar no impossível, e essa foi uma delas. O reencontro entre Joaquim e Estrela não foi apenas uma coincidência. Foi a prova viva de que os laços verdadeiros nunca se quebram. Não importa o tempo ou a distância. Estrela poderia ter seguido qualquer outro caminho, encontrado um novo lar ou se perdido para sempre. Mas algo dentro dele sempre soube onde pertencia. Ele enfrentou desafios, atravessou terras desconhecidas e superou obstáculos inimagináveis para voltar para casa. Porque no fim, o amor sempre encontra um caminho. Joaquim nunca desistiu, mesmo quando todos ao seu redor lhe diziam para esquecer. Seu coração sabia que Estrela ainda estava em algum lugar, esperando o momento certo para voltar. E quando esse momento chegou, foi mais do que um simples reencontro. Foi uma prova de que a verdadeira conexão entre homem e animal vai muito além do que podemos entender. Essa história não é apenas sobre um cavalo que voltou para casa. É sobre lealdade, esperança e o poder da fé. Porque quando pertencemos a um lugar, de alguma forma, a vida sempre nos leva de volta. Você acabou de viver essa história incrível. Agora é sua vez de fazer parte dela. Essa jornada emocionante nos mostrou que laços verdadeiros nunca se quebram e que, mesmo quando tudo parece impossível, o destino sempre encontra um caminho. Se essa história tocou seu coração, agora eu preciso da sua ajuda para espalhar essa mensagem de esperança e transformação. Deixe seu like agora. Isso ajuda a levar essa história para mais pessoas que também precisam acreditar no impossível. Se inscreva no canal. Assim você continua acompanhando histórias inspiradoras que provam que o amor e a lealdade sempre vencem. Compartilhe sua experiência nos comentários. Você acredita que os animais têm um instinto especial para encontrar o caminho de volta? Já viveu algo parecido? Sua história pode inspirar outras pessoas. Juntos podemos transformar essa história em algo ainda maior. Apoie essa mensagem e faça parte dessa incrível jornada.